Hoje nós vamos terminar o tema que nós começamos sobre pecado. Nós já tratamos de como Deus pune o pecado, já falamos também como que nós devemos tratar o pecado na vida do irmão. Agora nós vamos tratar o pecado nas nossas vidas, como devemos tratar o pecado nas nossas vidas. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 5, dos versículos 6 a 11. 1 Coríntios capítulo 5, dos versículos 6 a 11. É um dia bem propício para terminar este tema, que hoje nós vamos estar participando da ceia do Senhor. Com toda certeza é muito importante que possamos compreender o participar da ceia do Senhor, o valor de se participar da ceia do Senhor, a importância deste momento na vida da igreja, e a importância de fazermos deste momento um momento relevante e extremamente importante na vida da igreja. O tema da nossa mensagem: como nos portar diante do pecado. A palavra de Deus diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador, como tal, nem ainda comais. O contexto deste texto é Paulo tratando o pecado da igreja. Paulo está inconformado, porque há pecados escancarados na igreja, há pecados expostos, há uma situação de adultério, uma situação de fornicação, que eles não estão se importando, que eles não estão tratando, que eles não estão se preocupando. E Paulo então, na sua carta, vai falar para eles: olha, o comportamento de vocês, a postura de vocês não é boa, não é uma atitude correta que vocês estão tendo com relação ao pecado, porque a impressão que se dá é que eles estão acobertando o pecado do outro para que o seu próprio pecado possa ser tolerado. É como se eu fizesse assim: eu não fico incomodando o irmão com o pecado dele, para que ninguém me incomode com o meu. Então aí todo mundo peca de uma maneira ou de outra, no seu comportamento, na sua atitude, na sua postura. E aí o que vai acontecendo? A igreja vai sendo contaminada, a igreja vai sendo destruída, a igreja vai sendo alvo das ações de Satanás. E por essa razão Paulo começa dizendo: olha, não é boa a vossa jactância, não é boa a vossa postura, a vossa atitude, o vosso comportamento, a maneira como vocês se comportam diante dessa situação, desse quadro, porque vocês precisam entender que um pouco, só um pouco de fermento, faz levedar toda a massa. Precisamos entender que o pecado tem um poder destruidor na vida da igreja, nas nossas vidas. Desde o Antigo Testamento, Deus trata do povo para purificá-lo. Se você ler o Antigo Testamento, se você começar sequencialmente, você vai chegar quando o povo sai do Egito, quando o povo vai para o deserto.
E quando agora eles entram na terra prometida, Josué, então, lidera este povo, ele vai orientar e instruir este povo. E lá em Josué capítulo 23, versículos 11 a 13, ele vai dizer algo muito importante que você vai perceber, que vai ditar a jornada do povo de Israel até a Babilônia, até a libertação, a edificação do segundo templo e até a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, claro. Ele vai dizer assim: portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus, porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações, que ainda ficou entre vós, e se com ela vos aparentardes, e vós a ela entrardes e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, açoites às vossas ilhargas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que deu o Senhor vosso Deus a vós. Josué aqui faz um alerta ao povo: nós estamos santificados e purificados, cuidado, porque se você se deixar misturar, se você se deixar contaminar, as nações pagãs representavam a contaminação do povo de Israel. Então, quando o povo de Israel se contaminava com essas nações, Deus tratava deles severamente. Você vai observar isso na época dos reis, dos juízes. Todas as vezes que o povo é contaminado com nações estranhas, Deus julga. E isso é tão notório que Esdras, quando ele vai estar lutando pela restauração dos muros de Jerusalém, ele reconhece perfeitamente o motivo pelo qual o povo foi para o cativeiro. Ele vai dizer assim, Esdras capítulo 9, versículos 2, e depois os 6 e o 7: porque tomaram das suas filhas para si, e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos desta terra, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias dos nossos pais até os dias de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades somos entregues, nós e nossos reis e nossos sacerdotes, na mão dos reis da terra, à espada, ao cativeiro e ao roubo e à confusão de rosto, como hoje se vê. Esdras, ele consegue identificar, ele tem vergonha de se chegar a Deus, porque eles são culpados de estarem passando pelo que estão passando. Eles são culpados porque atraíram as nações até eles, e agora as nações os contaminaram, e eles foram levados ao cativeiro, porque não se deram conta do pecado, não se deram conta da iniquidade, ou achavam que não era relevante o suficiente, que era importante o suficiente. Eles não estavam preocupados com as consequências do comportamento que eles tinham, e por essa razão Deus pesou a mão. Meu irmão, como já falamos nas semanas anteriores, a realidade não é diferente hoje. Por que é que nós achamos, é interessante, né? Mas em muitas igrejas se prega um triunfalismo com relação ao Antigo Testamento, mas nunca se fala do Antigo Testamento como instrumento de julgamento, porque daí sim, é o Novo Testamento, é graça, agora a lei não tem mais valor. Nós estamos tentando nos enganar para cobertar os nossos pecados. Paulo então vai exortar a igreja, ele vai mostrar para a igreja que existe sim consequência, que existe sim um problema que precisa ser tratado, e é o pecado de cada um.
Aqui ele identifica o pecado da igreja, ele identifica o pecado que existe no meio do povo, mas agora ele começa a tratar com a igreja, pecado por pecado, situação por situação. E a primeira coisa que ele vai dizer é: por amor a Cristo, que é a nossa Páscoa, deixe o pecado. Deixe o pecado por amor a Cristo. Nos versículos 7 ele vai dizer: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Meu irmão e minha irmã, qual é a motivação de deixarmos o pecado? Eu não quero iludir você. O pecado tem uma aparência excelente. O pecado pode nos dar prazer por um bom tempo. O pecado pode nos seduzir. Satanás não nos seduz com pecados que a gente não quer cometer. Por isso ele se transforma em anjo de luz. Ele nos seduz onde o calo aperta. Ele nos seduz na área que nós somos vulneráveis. Você pode se escandalizar com o pecado do seu irmão, mas ele está trabalhando direitinho para te pegar onde você é vulnerável. E não se iluda, o pecado traz sim prazer. É um prazer momentâneo, mas traz prazer. Então só há uma maneira de você vencer o pecado. Só há uma forma de você vencer o pecado: por amor a Cristo. Ele é a nossa Páscoa. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que significa a morte de Jesus, a sua ressurreição, mas também o seu sofrimento. Representa toda a dor que ele passou, todo o pecado que ele assumiu, sem ter cometido nenhum, todas as lutas que ele enfrentou por amor a mim e a você. E agora Paulo está dizendo: por amor a Cristo, por amor ao que ele fez, por amor ao que ele é, por amor ao que ele representa na sua vida, deixe o pecado. Meu irmão e minha irmã, se Jesus não consegue te motivar a abandonar o seu pecado, então muito provavelmente você não conhece a obra redentora de Jesus. Você está sendo enganado. Me desculpe dizer isso para você, mas se o pecado já está encalacrado dentro de você, e isso não te incomoda mais, você precisa nascer de novo. Note bem, eu não estou falando daqueles pecados que nós cometemos e dos quais nós nos arrependemos, porque nós vamos pecar. Infelizmente, essa é a realidade da nossa natureza carnal. Mas viver no pecado é uma coisa muito diferente. E é isso que Paulo está dizendo. Vocês estão enlameados do pecado. Vocês estão atolados no pecado. Vocês estão mergulhados no pecado e nem se dão conta disso. Vocês precisam amar a Cristo. Vocês precisam amar a Jesus, porque somente desta forma você vai se livrar do seu pecado. Nós precisamos nos lembrar de que o sofrimento de Jesus tem um objetivo: nos livrar do poder do pecado. Nós sabemos que nos desvencilhar do pecado não é uma tarefa fácil. Por essa razão o autor de Hebreus nos dá um caminho bem interessante. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé,
o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Observe como o autor de Hebreus nos dá a direção. Em primeiro lugar, estar cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Quem é que está cercando você? Quem é que está te influenciando? Quem é que está falando na sua cabeça? Da onde tem vindo as coisas que você tem ouvido? Qual nuvem da qual você está inserida? O autor de Hebreus está dizendo que nós precisamos estar rodeados de uma grande nuvem de testemunhos, de pessoas que buscam a Deus, de pessoas que não te contaminam, de pessoas que não te estragam, de pessoas que não te jogam para baixo, te jogam contra o teu irmão ou contra a tua igreja. E depois ele vai dizer: deixemos todo o embaraço e o pecado. Não é apenas o pecado, mas o embaraço. Nós muitas vezes não pecamos, mas estamos no limiar, estamos ali embaraçados, estamos enroscados, parece que sempre tem algo nos puxando, parece que sempre tem algo nos atraindo. Nós precisamos deixar essas coisas, deixar o pecado, mas também o embaraço, aquelas coisas que hoje não são pecado, mas que daqui a 2, 3 dias serão. Ele também vai dizer: corramos a carreira que nos está proposta. É uma atitude ativa e não passiva. Eu não fico parado, eu não fico passivo, mas eu tenho atitude. Eu tenho que correr, eu tenho que caminhar, eu tenho que avançar, eu tenho que ir à frente. E por fim, olhando para o autor e consumador da fé, que é a única forma de vencermos o pecado. Se eu não olhar para Jesus, eu não vou vencer o pecado. Entenda isso, meu irmão e minha irmã. Se você não estiver em sintonia com Deus, por intermédio de Jesus Cristo, você não vai vencer o pecado. Sinto dizer para você que sem comunhão e intimidade com Deus, sem uma vida pessoal com Deus, tudo que eu estou falando aqui, e não só eu, Anderson, Joãozinho e as pessoas que pregam, vai cair no mar do esquecimento em poucos dias. Porque tudo começa no seu relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Caso contrário, o pecado vai te pegar e ele vai te destruir, e vai destruir as pessoas que estão próximas de você. Isso é claro. Isso é explícito na palavra de Deus. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: preencha o fermento do pecado com os atos de justiça. Olha só o que ele vai dizer no versículo 8. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Lembre-se de uma coisa, meu irmão e minha irmã: toda transformação passa por uma mudança de atitude. Nós queremos mudar, mas não queremos mudar a nossa atitude. Como isso é possível? Você pode me ensinar? Eu não consigo ver uma forma de nós mudarmos sem mudar a nossa atitude, sem mudar o nosso comportamento, sem mudar a nossa postura. Nós queremos ser diferentes, fazendo as mesmas coisas. Nós queremos mudar, mas não queremos abrir mão. Como isso é possível? O que Paulo está dizendo é que nós precisamos preencher o fermento do pecado com os atos de justiça. Eu tenho que tirar o pecado, mas imediatamente praticar os atos de justiça. Mateus capítulo 12, versículos 34 a 45, perdão, 12, 43
a 45, nos conta uma história muito interessante de Jesus. Jesus estava falando dessa geração, uma geração pecadora, uma geração perversa, uma geração de dura serviço. Ele vai dizer o seguinte: como o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com esta geração má. Nós temos uma ideia de que isso só acontece com quem está endemoniado. Então quem está endemoniado e é liberto do demônio, e se não se firma, ele vai piorar a sua vida. É interessante, porque com isso a gente tenta nos excluir. A gente tenta deixar de lado, porque nós não nos consideramos uma geração má. As gerações que vêm após nós, têm melhorado ou têm piorado? Parece que esses demônios têm voltado ou eles não têm preenchido o lugar na vida, muitas vezes, do cristão. Mas sabe por quê? Porque nós vemos aqui, falamos sobre o pecado, ministramos a ceia, aí você chora, aí você se arrepende, aí você diz para você mesmo que você não vai fazer mais isso, e aí você tem comunhão com Deus por uma semana, e aí o tempo passa e você se esquece, e aquela pequena mágoa vira ódio, aquele olhar pecaminoso a um site na internet ou a uma mulher que está passando na rua vai se transformar em adultério. Aquele sentimentozinho que você tem certeza que passou, agora está te matando, está te destruindo. Sabe por quê? Porque nós não levamos a sério a palavra de Deus. Nós vamos e voltamos, vamos e voltamos, vamos e voltamos. Que cristianismo é esse? Meu irmão, eu falo com dor no meu coração, porque eu já vivi muito isso. E é frustrante, porque você busca Deus e aí você vai se esfriando. E sabe o que acontece quando você começa a se esfriar? Tudo. Parece que o passado vem com uma força violenta, quase incontrolável. E você muitas vezes cede. Nós estamos sendo limpos e precisamos ser preenchidos. Deus está limpando a igreja e você precisa ser preenchido. Quando deixamos o pecado, não podemos ficar vulneráveis, temos que ter uma atitude clara de buscar a Deus. Buscamos a sua vontade, fazendo aquilo que Ele espera que nós façamos. Olha que interessante a palavra de Paulo em Efésios capítulo 4, versículos 24 a 32. Talvez você não tenha atentado para isso, mas olha só. Olha o paralelo que Paulo vai traçando, à medida que ele vai ministrando a igreja. Por isso que eu vou ler pausadamente, para você entender a seriedade de se tirar o pecado e se preencher com atos de justiça. Olha só. E vos revistais do novo homem. Bom, em primeiro lugar, Paulo deixa claro que nós somos uma nova criatura e nós precisamos ser revestidos de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, eu tenho que ser revestido do quê? De justiça e de santidade. Aí ele vai dizer o seguinte: por isso, deixai a mentira. Ponto. Não é ponto, é vírgula. Deixai a mentira, falai a verdade. Não existe um meio termo, não existe uma passividade, meu irmão e minha irmã. Reino de Deus não é passivo, não é cruzar os braços e ver a banda passar.
é atitude, é comportamento, é postura. Então eu paro de mentir e passo a falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, que a minha ira não seja até o sol se pôr. É isso que ele está dizendo: não se põe o sol sobre a vossa ira. Então você ira, mas não peca. Essa ira com certeza é a indignação com o mundo, é a indignação, como a notícia que aquele pessoal que faz parte do Atos News recebeu hoje de manhã, que a gente se postou, que a ONU está julgando que é abusivo levar as crianças na igreja, que viola os direitos humanos. Você tem que se irar com isso, mas você não pode pecar. Difícil, né? Se equilibrar. Mas é isso que ele está dizendo. Aí ele vai continuar: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Mas não apenas não furte mais, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então antes eu roubava, agora eu deixo de roubar, mas eu tenho que trabalhar e tenho que ajudar. É um processo, é uma mudança, é um preenchimento, é tirar um lixo e colocar uma bênção, é tirar algo que está me afundando e colocar algo que vai me santificar. É uma troca de valores, não é a passividade, mas é a atividade. Então eu deixo o roubo, mas eu começo a trabalhar e ajudo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Não existe um meio termo. Eu tenho que parar de falar besteira e falar bênçãos. Ponto final. Não existe um meio termo. Não existe uma fórmula mágica para você dizer um meio termo. Eu tenho que lançar o lixo fora dos meus lábios, e da minha boca tem que fluir palavras que edificam, que abençoam, que inspiram. Não palavras torpes, ou não palavras que suscitam algum tipo de contenda e confusão, mas somente palavras que edificam. Então eu tiro uma coisa e coloco outra, para que dê graça aos que a ouvem. A palavra ela tem que ser bênção agora, não pode ser apenas palavras, mas tem que ser palavras que transformam. Ele continua: não entristeçais o Espírito de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Aí ele vai fazer uma lista. Mas olha que interessante, ele continua na mesma perspectiva. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia sejam tirados de entre vós. Ponto? Não, vírgula. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. É o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Vocês têm que tirar o lixo, o fermento que contamina, o fermento que estraga, o fermento que faz crescer uma série de pecados. Vocês têm que praticar os ázimos da sinceridade e da verdade. É tirando algo e colocando outro. Não é apenas lutar para que você não tenha mais aquele lixo, mas é lutar para que seja preenchido com a presença de Deus na sua vida. Essa é a troca que Paulo está propondo para a igreja. E por fim, ele vai dizer o seguinte: e não se deixe contaminar pelos que se dizem irmãos. Aí é complicado, né? Não se deixe contaminar pelos que se dizem irmãos. Eles são como um laço de alma na sua vida.
E eles vão te seduzindo até que você dê ouvidos para ele. E quando você menos espera, você está completamente enrolado, completamente prisioneiro do pecado. Paulo exorta Tito, nos capítulo 3, versículos 9 a 11, da seguinte forma: mas não entreis em questões loucas, genealogias, contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o, sabendo que este tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo discutindo com pessoas que não querem nada com Deus. Eu quero concluir. Romanos, capítulo 1, versículos 23 a 24. Joãozinho pregou sobre isso alguns domingos atrás. Olha como o pecado tem entrado na vida da igreja. Olha como o pecado tem sido terrível. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências e aos seus corações a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Eu quero que você preste atenção em apenas uma frase deste texto: Deus os entregou. Não brinque com o pecado, porque pode chegar um momento na sua vida em que Deus deliberadamente vai te entregar para o pecado. Isso é sério. Isso é sério. Se não lutarmos contra o pecado, vai chegar uma hora que Deus vai dizer: é assim que você quer, é assim que vai ser. E aí você vai ficar cego. Você não vai conseguir chegar mais ao seu pecado, a sua mágoa, a sua amargura, o seu ódio. Você não vai conseguir mais enxergar a atitude pecaminosa que você tem, os desvios de caráter que vão fazer parte da sua vida. E você ainda vai estar dentro de uma igreja louvando ao Senhor. Eu canso de ouvir pessoas falando de Jesus, enchendo a boca, falando de Jesus e contando das suas aventuras sexuais, dos seus pecados, como se isso não fosse um problema. Eu canso de ver isso. Se você tem contato com o mundo, você com certeza vê isso constantemente. São pessoas que foram entregues, simplesmente entregues. Agora, sabe qual é o agravante? Não foi o diabo, não foi a sua própria cobiça, não foi o seu próprio comportamento. Quem nos entregou foi Deus. Foi Deus. Isso é triste, meu irmão. Deus se cansa do pecado. Eu quero que você entenda isso. Deus se cansa do pecado. Tem pessoas que aninham pecados e acham que não há problemas. Pecados que acham que não tem tanto valor. Uma hora você nem vai perceber mais. Você nem vai se dar conta. Era o que acontecia com o povo de Israel. Por isso que é bom ler o Antigo Testamento. Eles ficaram com a mente tão cauterizada que eles não percebiam. Reis da linhagem de Davi, fazendo o quê? Matando filhos no altar de Baal. Da linhagem de Davi, edificando altares para a adoração de Baal, não se dando conta do pecado, não se dando conta do mal, sendo tão cauterizados que não sentem mais o peso do pecado. Eu louvo a Deus, porque nessas 3 semanas Ele colocou este peso no meu coração. Hoje de manhã eu estava orando isso. Eu falei: Deus, eu louvo ao Senhor por ter falado deste tema, porque eu fiquei muito mais sensível e muito mais atento ao pecado, a fugir, a me desviar, porque ele está me seduzindo. Não é porque eu sou pastor que eu sou menos vulnerável do que você, meu irmão e minha irmã. Pelo contrário, somos da mesma forma alvos, porque o pecado seduz a todos.
de maneira diferente. Mas que essa palavra possa te deixar tão sensível ao pecado, que você lute com todas as tuas forças, olhando para o autor e consumador da tua fé, contra ele. E não se deixe levar, não se deixe seduzir. Quando não colocamos um freio no pecado, quando não honramos a obra redentora de Cristo, quando não preenchemos nossas vidas com atos de justiça, quando não nos afastamos daqueles que estão querendo e podem nos contaminar, nós mesmos estamos correndo o risco de sermos entregues às nossas paixões. Por isso, não podemos brincar com o pecado, não podemos deixar que a nossa mente se cauterize. Precisamos urgentemente de arrependimento. E é isso que nós vamos fazer agora, se arrepender. Nós vamos participar da ceia do Senhor.